hoje nós vamos começar a entrar nos assuntos principais que Tiago trata nessa carta. A tese preponderante dessa carta é a tese de que a verdadeira fé produz obras genuínas. E hoje a gente vai ver como no capítulo 1 ele afirma que uma fé genuína, quando colocada à prova, persevera. Ele vai lidar com o tema da perseverança em meio às provações até o versículo 18. Então a gente vai ter algumas semanas aí tratando só de provações, vai ser bem legal. E hoje a gente vai começar com Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Abram suas Bíblias, nós vamos à leitura. Ouça com atenção e com fé a palavra do Senhor. Sempre bom lembrarmos que esse não é um texto composto apenas por homens, é um texto inspirado pelo Espírito Santo que merece a nossa reverência. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui, mais uma vez, num domingo de manhã, para ouvirmos a Tua palavra. Abre as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos não só compreender intelectualmente as Tuas Escrituras, mas que possamos compreender com o nosso coração, que possamos aceitar as verdades da Tua Escritura e aplicá-las às nossas vidas. É isso que nós pedimos, Pai, e já te agradecemos com fé que o Senhor executará a boa obra que começou. Amém. Pessoal, antes de trabalharmos com profundidade esses versículos que acabamos de ler, eu gostaria de voltar só um pouquinho antes no tempo, né? Alguns estudiosos dizem que essa carta foi a primeira a ser redigida no Novo Testamento, mas eu queria ainda voltar um pouquinho antes no tempo, para um pouquinho antes do início do ministério de Jesus. Se os irmãos lembram, Marcos capítulo 1, a gente vai ver Jesus se batizando. João Batista, relutante, vai lá, batiza Jesus. E depois desse batismo, logo depois, o texto fala que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para ir ao deserto. Não sei se ele foi ainda com a roupa pingando, né? Mas ele foi, assim que se batizou, o texto fala que ele foi impelido pelo Espírito Santo a ir ao deserto. E lá nós sabemos que Jesus passou 40 dias e 40 noites, foi tentado e foi colocado à prova. Sol escaldante de dia, frio cortante de noite, fome extrema, exaustão física. Jesus chegou ao limite do que a nossa biologia poderia suportar. E foi nesse ponto de vulnerabilidade de Jesus que o diabo foi ao seu encontro para tentá-lo. Foi a hora de Jesus ser provado. Mas vocês estão lembrados? Eu falei quase agora, né, que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo. Então ele não estava no deserto por acidente. Ele foi impelido pelo Espírito Santo para ser provado. Deus providencialmente guiou seu filho para dentro da fornalha, para dentro do deserto. O deserto tinha um propósito na história da redenção. A obediência perfeita de Jesus precisava ser testada e demonstrada antes que seu ministério público começasse. É depois desses 40 dias no deserto que o ministério público de Jesus se inicia. E aqui tem um ponto de atenção para a gente não confundir as coisas, né? Deus não tenta ninguém. A gente vai ver ainda nessa carta Tiago explicando que Deus não tenta ninguém ao mal. Mas Deus prova os seus. A tentação de pecar vem do diabo, assim como foi com Jesus também, assim é conosco. Mas a provação, o teste de resistência, de obediência, é orquestrado por Deus. Então, é comum que a gente veja as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ao passo que Jesus estava sendo provado, sendo impelido pelo Espírito Santo para ser provado, ele também foi tentado. Deus é o agente da provação, não da tentação. O Pai permitiu o fogo da provação para provar o caráter puro do Filho. E acontece, meus irmãos, que nós também temos os nossos desertos. Tiago, que cresceu vendo Jesus e depois se tornou um dos líderes da igreja primitiva, precisou escrever uma carta pastoral para crentes que estavam espalhados pelo mundo, vivendo na diáspora. E essas pessoas, elas tinham sido expulsas de suas casas, empurradas para seus próprios desertos.
eles estavam enfrentando provações diárias, em especial exploração econômica e perseguições pela fé. Essas eram as principais provações que esse povo passava, tanto que esses são os principais temas que Tiago toca na carta. E Tiago diz a essas pessoas que, assim como houve um porquê para a aprovação de Jesus, há também um porquê para elas passarem pelo que passaram. E eu espero que também nós, hoje, possamos entender que o nosso sofrimento tem razão. O propósito desses 3 versículos que nós lemos é mostrar que há um porquê para as provações. À luz do Evangelho, a nossa dor ela não é um desperdício. Na verdade, a provação, a dor inesperada que vem a nós, é a bigorna que Deus usa para forjar em nós o caráter de Cristo. Vamos olhar com mais atenção agora para o versículo 2, que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Tiago, nessa carta, ele usa muito a expressão meus irmãos para chamar os ouvintes. É um tratamento, é o tratamento comum que ele usa, né? Meus irmãos, ou meus amados irmãos. A ideia é justamente trazer um senso de família, de comunidade, àqueles que têm o Deus como pai. E ele exorta os membros dessa família a considerarem motivo de grande alegria quando passarem por qualquer tipo de provação. Se essa palavra passar por provação, né? Passar, em algumas traduções vai ter enfrentar provação. E essa palavra está se referindo a um tipo de provação que nos pega de surpresa. É um evento que surpreende, é uma dificuldade que é um encontro inesperado. Um telefonema no meio da noite, uma pandemia no meio do nada. Algo que nos apanha desprevenidos e nos leva ao nosso limite. E o texto diz que são provações de todo tipo. À luz do contexto de Tiago, a gente consegue entender que ele está se referindo mais especificamente a provações externas, né? Em especial as provações que são ligadas à perseguição por causa da fé. Um tipo de provação parecida com a com a de Jesus no deserto. No caso dele, por ser quem é, e no nosso caso, por segui-lo. Nós cremos em Cristo e seguimos no batismo, e isso deveria ser para nós um grande indicativo de que sofreremos também as provações que Cristo sofreu. Não deveria ser surpreendente para nós passar por provações, porque nós recebemos a bênção do Espírito Santo, somos chamados filhos de Deus, mas é de se esperar que essa dádiva da fé seja posta à prova, seja colocada à prova, e nós não podemos nos esquecer disso. Temos que arcar com os ônus e com os bônus de seguir a Cristo. Diante dessas provações, Tiago nos orienta a considerá-las motivo de grande alegria. E a exortação aqui de Tiago pode nos conduzir a uma interpretação errada se a gente não se atentar ao que é que ele está exortando. Porque nós podemos pensar que Tiago está pedindo para a gente se alegrar quando as coisas ruins acontecem, se alegrar com a coisa ruim que está acontecendo. Aconteceu uma tragédia, vou ficar feliz. Estou anestesiado. Não é esse o tipo de alegria que Tiago está nos orientando a ter. Se assim o fosse, o cristianismo se basearia num escape da realidade, quando não é isso que Jesus fala, não é isso que Tiago, à luz dos ensinos de Jesus, fala também. A exortação aqui não diz respeito ao que devemos sentir no momento da dor. Diz mais respeito ao que devemos pensar no momento da dor. Tiago usa a palavra considerem. Não é para fingirmos que a dor é divertida ou que o sofrimento em si é de alguma forma agradável. A palavra de Deus nos chama a um ato intencional, que é um ato de fé. Considerar é olhar por um novo ângulo, enxergar sob novas lentes. Exige que nós sejamos capazes de olhar não somente para a aprovação, mas através da aprovação, para que através da aprovação possamos ver a mão de Deus. Essa palavra considerar é usada em alguns outros momentos com o mesmo sentido. Por exemplo, Paulo exorta os filipenses a considerar os outros superiores
a si mesmos. Então, é mais sobre atitude do que sobre sentimento. Abraão, diz o texto de Hebreus, capítulo 11, considerou Deus poderoso o bastante para capacitar Sara a conceber. Também em Filipenses, Paulo fala que Cristo não considerou sua divindade algo a que ele devesse se agarrar, se apegar. Então, Tiago nos chama a uma forma de pensar, de agir, para que nós possamos agir de uma forma que não corresponde à nossa natureza. Veja, não corresponde à nossa natureza o que Paulo pede aos filipenses, de considerar os outros superiores a nós. Também não corresponde à natureza do homem achar que Deus é poderoso o suficiente para fazer uma mulher centenária conceber. A Bíblia nos pede para fazer considerações, pensar e agir de um modo que não diz respeito à nossa natureza caída. De modo que a nossa natureza caída por si só não agiria, não pensaria. Mas Tiago nos chama a olhar por essas novas lentes. E aqui eu queria abrir um parêntese sobre o propósito de Tiago aqui. Porque quando eu li esse texto, e eu soube que eu ia pregar nesse texto, eu pensei logo no paralelo imediato, que é Romanos 5, o versículo 3 ao 5, né? Que tem uma cadeia bem parecida com a desse texto que a gente leu. Só que há diversos textos, como esse de Romanos, 1 Pedro também tem um texto, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. E esses textos, eles tratam de alegria no sofrimento, uma perspectiva mais ampla na história da redenção. Está dizendo que essa alegria produzirá em nós mais fé e mais esperança até a volta de Cristo. Aqui, Tiago parece estar mais focado no presente dos irmãos. Claro que ele concorda que olhar para o futuro é fonte de esperança, ele até fala disso mais tarde nesse mesmo capítulo. Afinal, quando Cristo voltar, não haverá dor, e isso nos traz esperança em meio às lutas. Mas o foco de Tiago parece ser mais um discipulado aqui e agora. O foco de Tiago parece ser mais a nossa conduta, em como vamos reagir quando as provações chegarem. Deus tem um plano para o seu povo. E quando eu olho para esses textos tratando de alegria na redenção, alegria na provação, e tratando de formas diferentes, trazendo implicações diferentes a essa alegria em meio à provação, eu vejo o quão rica é a palavra do Senhor, que fornece tanto a capacitação para que possamos agir como quem se alegra em meio à provação, quanto a garantia de que isso trará o resultado, que é um resultado que não fomos nós que conquistamos, mas que foi a obra de Cristo que conquistou. Então, esse texto aqui ele foca na capacitação. Esses outros textos focam mais na garantia que temos e que essa garantia nos traz esperança para o hoje. Fechado esse parênteses, eu queria tratar um pouco mais sobre essa alegria, né? Como eu disse, a alegria não é um otimismo ingênuo. Também não é simplesmente pensar positivo. Também não é soltar um sorriso forçado quando as coisas estão ruins. É um tipo de confiança. Tipo de confiança que é tão profunda que nos possibilita a ser fiéis em seguir a Cristo. É uma confiança tamanha na bondade de Deus e no controle soberano do Senhor em nossas vidas e também no poder dele de nos transformar. É uma confiança tamanha que transborda em alegria. Não porque as circunstâncias são agradáveis, mas porque o Senhor é bom. Reconhecer que o Senhor é bom em meio às aflições é um ato de fé. É muito difícil. E reconhecer que o propósito de Deus é maior que nós também é um ato de fé. E nós somos exortados por Tiago a praticar esse ato de fé. Se olharmos para o versículo 3, Tiago vai dizer assim: pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E aqui ele vai mostrar o motivo pelo qual devemos ver as provações como uma alegria. Notem que o que está sendo colocado à prova, segundo esse versículo, é a nossa fé. É a nossa confiança pessoal e inabalável no Senhor. Quando a dor chega, quando a dificuldade bate na porta, nós podemos cometer o erro de olhar para Deus como se ele fosse um cientista maluco. Assim. Ele está
Ele colocou a gente num laboratório, dentro de um labirinto, e está lá vendo até onde a gente aguenta, até qual é o ponto que a gente vai quebrar. Mas não é isso que o texto nos mostra. A Bíblia não nos mostra esse Deus que brinca com seus filhos. A Bíblia mostra um Deus que, se a gente fosse usar uma imagem, seria mais parecido com um preparador físico, talvez. Alguém que... Porque um bom preparador físico, ele sabe exatamente quais músculos precisam ser trabalhados. E o sentido da aprovação é parecido com isso, sabe? É Deus desenvolvendo em nós as virtudes que ele entende que precisam ser desenvolvidas em nós. Se o objeto da aprovação é justamente a fé, se é a fé que é provada, justamente essa fé que é concedida por Deus, nós percebemos que Deus nos prova para nos fortalecer, para produzir em nós perseverança. É o que diz o versículo 3. A fé provada produz perseverança. E, meus irmãos, perseverança cristã não é ficar como um boxeador nas cordas. Sabe quando tá tendo a luta de boxe e um cara tá apanhando muito, tá nas cordas apanhando demais, só que ele não cai. Aquilo ali é perseverança. O sentido cristão de perseverança não é esse, tá? Porque a perseverança cristã é uma perseverança ativa. É a capacidade de resistir às pressões e resistir às provações, mantendo as virtudes intactas. Temos que lembrar sempre do foco de Tiago, do interesse de Tiago, que é a conduta dos irmãos. Tiago está profundamente interessado em como os irmãos vão reagir em meio à provação. Quando ele fala de perseverança, ele está falando sobre manter as virtudes intactas. Perseverar é ter um comportamento concreto de amor, até mesmo quando estamos diante da hostilidade do mundo. O comentarista Charles Swindoll, ele disse que as pessoas que ele conheceu que tinham um caráter cristão mais extraordinários eram geralmente pessoas que aprenderam a enfrentar a vida dentro de uma fornalha. E aí o que seria enfrentar a vida dentro de uma fornalha? Seria, por exemplo, um pai de família que acabou de perder o emprego, sentar na mesa de jantar e falar: crianças, hoje vamos orar agradecendo pelo alimento e vamos orar agradecendo pela oportunidade que Deus está nos dando de confiar nele. Seria também um jovem casal que vê que as contas não estão batendo muito bem e que, de alguma forma, pela graça do Senhor, conseguem orar agradecidos por saber que o seu matrimônio se iniciará como um celeiro de fé, porque essa fé é necessária. Sem ela não tem nada. Pode ser também uma mãe que perde um filho e, assim como Jó, ora: Senhor, tu me destes, tu o levaste, bendito seja o teu nome. Trazendo mais para o contexto das provações que Tiago estava lidando com os destinatários da carta, podemos dizer também, aplicando para o nosso tempo, que poderia ser um jovem que vive num ambiente que menospreza tudo aquilo que lhe é caro como crente, mas que ainda assim opta por parecer esquisito, parecer estranho, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. O nosso deserto é a vida real, e a vida real traz dores reais. E é ali que a nossa fé é provada. E ao ser provada, produz em nós perseverança. Deve produzir em nós perseverança. Perseverança no Senhor. Então chegamos ao versículo 4, que diz: E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aqui nós vemos o grande objetivo da esperança. O ciclo se fecha. A nossa fé é provada, ela produz em nós perseverança, e a perseverança, quando plenamente desenvolvida, nos torna maduros e completos. E esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que a nossa perseverança seja plenamente desenvolvida e gere em nós maturidade.
Tiago está aqui pedindo simplesmente para que os irmãos cooperem com o plano de Deus. Esse é o plano, tá? A aprovação, ela está destinada a produzir perseverança. E a perseverança, quando plenamente desenvolvida, está destinada a tornar-nos crentes maduros e completos. E esse termo maduros também quer dizer perfeitos. Crentes maduros, perfeitos e completos. Tiago, claro, né, ao falar que nós chegaremos a um ponto de perfeição e completude, ele não está dizendo que nós seremos impecáveis, que nós não vamos mais pecar, não vamos mais cair de forma alguma. O que parece é que Tiago está sugerindo que a gente pode lutar para atingir um nível de maturidade como comunidade de fé tão elevado que certos pecados não se manifestarão mais em nosso meio. Pensem, por exemplo, em tipos de pecado que Tiago trata muito nessa carta, que são pecados verbais, pecados cometidos com a língua, descontrole da língua. Tiago parece defender, sim, que nós podemos deixar de praticá-los como igreja, ao sermos cheios do Espírito Santo, ao sermos provados, perseverantes, maduros, completos. Esse termo completo costuma se referir a algo que está intacto, sem dano. E um cristão completo não é um cristão que não teve problemas. Pelo contrário, é um cristão que, tendo passado pela provação, tendo passado por problemas inesperados que o tiraram da sua zona de conforto, tendo passado pelo encontro inesperado com a dor, perseverou e seguiu completamente saudável. Esse é um discípulo maduro. Esse é um discípulo completo. Há um anseio muito grande para que nós alcancemos vitória contra as provações. Aqui na igreja não, graças a Deus, mas há cultos em que a gente vai, que a gente ouve que devemos vencer os nossos gigantes e vencer as nossas batalhas e as provações e tal. E geralmente essa noção de vitória contra as provações é tida como a visão correta, mas não é essa a noção de vitória contra as provações que Jesus nos ensina. E também não é essa a noção de vitória contra as provações que Tiago nos ensina. O que é vencer nas provações, segundo a Bíblia? O que é vencer? Querer vencer as provações é errado? Não, de modo algum. Devemos querer vencê-las. Perder é triste, né? Por isso que eu aproveitei para vir de Brasil hoje. O Brasil ganhou. Não sei como vai ser o próximo, né? Tem que aproveitar quando ganha. A vitória real sobre as provações não é o alívio imediato da nossa dor. Há provações que durarão enquanto durar a vida nessa terra. Há dores que durarão enquanto durar a vida nessa terra. Vencer a provação não é ser liberto dessa dor. Vencer a provação é, em meio à dor, refletir o caráter de Cristo. Refletir o Evangelho. Refletir o caráter daquele que foi ao deserto, enfrentou a provação, um nível de provação que nós nunca vamos enfrentar. E que permaneceu perfeito e completo, sem que nada lhe faltasse. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Quando eu comecei a preparar o sermão, eu queria ir até o versículo 8 dessa carta. E aí eu percebi que valia mais a pena a gente ruminar um pouco mais nesse texto, a gente trabalhar um pouco mais esse texto, aproveitando que, graças a Deus, a gente vai ter tempo para fazer uma exposição continuada. Então, próximo domingo a gente vai ver até o versículo 8. E quando eu olhei para esse texto pela primeira vez, eu achava que esse era um texto muito mais vertical do que ele é. Eu achava que era um texto muito mais sobre o relacionamento do crente em si com Deus e ponto. Só que esse texto também é um texto profundamente horizontal. Também é um texto que deve nos falar como comunidade, como coletivo, como uma família mesmo.
Nós não podemos, de forma alguma, achar que perseverar e buscar essa maturidade cristã é um ato individual, é um ato simplesmente nosso como pessoa. Esse é um ato da igreja, é um ato da comunidade de fé. É impossível alcançarmos maturidade, perseverança, completude, sem que estejamos ligados ao corpo de Cristo. E nós, como igreja em plantação, viveremos desafios bem diferentes do que os crentes da dispersão viviam. Mas viveremos desafios imensos como igreja em plantação. As nossas provações, por vezes, vai ser virmos ao culto e agirmos com plena diligência e amor, ainda que não haja ninguém conosco, além dos seminaristas, o pastor. Às vezes tem uma família viajando, e aí quando uma família viaja, metade da membresia está viajando. Nós viveremos essas provações. Viveremos a provação de estar em um lugar que as pessoas passam na rua e não sabem que é uma igreja. As pessoas passam aqui, eu estava até comentando com o Cris, né? A gente está sem o ganchinho, aí eu demorei para colocar o banner. E aí, sem o banner, não tem nada que nos identifique como igreja lá embaixo. Aí tava sem o banner e a gente foi. E eu tava lá embaixo. Aí chegaram as senhorinhas e tal, testemunho de Jeová, né, entregando. Aí eu fiquei, poxa, será que se elas soubessem que aqui era uma igreja, elas entrariam? Não que elas não pudessem, tá? Não de modo algum. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, seria tão legal que elas soubessem que aqui era uma igreja, para que a gente pudesse dialogar melhor. Seria tão legal que as pessoas passassem aqui na rua e vissem, olha só, ali tem uma igreja, domingo vou lá. Geralmente as pessoas que vêm aqui conheceram pela internet, né? Mas, meus irmãos, o nosso grande desafio, como é que a gente vai poder dizer que como plantação, como uma igreja que ainda consegue pagar o aluguel só por causa das ofertas externas, como é que a gente vai dizer que a gente está vencendo essas provações? É quando a gente chega aqui na assembleia trimestral e mostra que o saldo está positivo? Graças a Deus está. Mas não é isso que é vencer provação. Poderemos dizer que vencemos as provações, que estamos vencendo as provações pela graça do Senhor, se nós tivermos um caráter aprovado, se nós estivermos caminhando com Cristo. E um dia, se essa igreja pudesse sustentar só com a membresia, se essa igreja tiver seus 30, 40 membros, 50 membros, saibam, vão vir novas provações. Não podemos nos enganar, não, achando que o momento da provação é agora, vai passar e depois já era. Não é assim. Viveremos provações como igreja e teremos de enfrentá-la como igreja, ancorados na rocha que é Jesus. Meus irmãos, gostaria de trazer duas aplicações para hoje. A primeira aplicação é olhe através da provação. Quando a dor e o sofrimento inesperados chegarem, e vão chegar, tá? O povo na diáspora não é só quem recebeu essa carta, não. Somos nós. Nós somos um povo na diáspora. Somos peregrinos e enfrentaremos provações. E quando enfrentarem, busquem olhar para quem está no controle. Busquem enxergar, através da aprovação, aquele que está orquestrando tudo. Aquele que é Senhor dos céus e do mar. Eu sei que é difícil, mas agradeça ao Senhor pela oportunidade de ter sua fé provada. Pela oportunidade de confiar nele. E siga na certeza de que essa aprovação produzirá perseverança. E essa perseverança será plena, para que você seja maduro e completo. Isso aqui que Tiago fala não é só uma exortação, é também uma promessa. Esse é o plano do Senhor. Provações que produzem perseverança. Perseverança que se desenvolvem plenamente e, ao se desenvolver plenamente, geram em nós maturidade e completude.
Não porque nós somos bons demais lidando com problemas e resolvendo os problemas, mas porque o Senhor é bom demais e trabalha em nós para isso. Uma segunda aplicação para hoje é descanse. Descanse na obra do Senhor. O convite de Tiago é para que nós cooperemos com o plano de Deus. E esse plano de Deus é que sejamos maduros e completos. Essa é a obra do Senhor, não é nossa. Nós somos convidados a cooperar pela graça. E isso deve operar em nós humildade, sim, mas deve também nos fazer descansar, sabendo que não é nosso o trabalho, mas é do Senhor. Uma terceira aplicação, e com ela nós vamos encerrar, é confie em quem suportou todas as provações. Se nós formos totalmente honestos nessa manhã, nós precisaremos reconhecer que nós falhamos diante das provações. Vez após vez, nós falhamos diante das provações. Quando o evento inesperado bate na nossa porta, a nossa primeira reação não é uma alegria consciente em saber que Deus está nos dando uma oportunidade de confiar nele, Deus está nos dando uma oportunidade de ter a nossa fé provada. A nossa primeira reação é reclamar, é murmurar, é nos revoltar contra o Senhor, é perguntar por que Deus permitiu aquilo, é perguntar onde é que está o amor de Deus. Quando o cansaço chega, a escassez chega, a dor chega, nosso coração revela o quão frágil nós somos, o quão frágil é a nossa fé e quão inclinados nós somos ao pecado. Se nós dependêssemos da nossa própria capacidade de sofrer bem para alcançar a maturidade e a aprovação de Deus, nós estaríamos todos completamente perdidos. Mas graças a Deus, a nossa esperança hoje não reside na nossa capacidade de suportar o sofrimento. A nossa esperança reside no fato de que alguém suportou o sofrimento por nós, com perfeição. Jesus, o Filho de Deus, entrou no deserto, enfrentou a fome, a exaustão, a injustiça, a perseguição e permaneceu perfeitamente maduro, completo, sem pecado, sem mancha, intacto, sem dano. E o ápice da aprovação de Jesus não foi no deserto, foi na cruz. Foi ali que ele enfrentou o juízo de Deus contra o nosso pecado. Jesus foi esmagado na cruz para pagar o preço das nossas murmurações, das nossas reclamações, da nossa revolta, da nossa falta de fé. Ele tomou o nosso lugar de condenação para que a alegria dele, que só ele era digno de ter, e a perfeição dele fosse imputada a nós. Na cruz, Jesus absorveu toda a punição e toda a ira de Deus que nós merecíamos. E vocês sabem o que isso significa? Significa que as provações, os sofrimentos e as dores que nós enfrentamos hoje não são um castigo. Seja qual for a intempérie que você vive hoje, se você está em Cristo, saiba que não é um juízo de Deus. É Deus trabalhando para que você atinja maturidade e completude. É amor. Cristo sofreu a nossa condenação, sofreu a condenação em nosso lugar, para que hoje a nossa dor seja para nos santificar e não para nos julgar. E se você tem tentado lutar sozinho contra as provações desse mundo, entenda que o sofrimento sem Jesus é sem sentido e sem esperança. Aí, realmente, sem Jesus, a gente tem que murmurar, reclamar, e não tem nenhum sentido na dor. Mas as portas do Evangelho estão sempre abertas. Que a gente possa confessar diante de Jesus a nossa fraqueza, se arrepender dos nossos pecados e depositar nossa fé naquele que venceu perfeitamente as provações, aquele que venceu a morte. Nós não precisamos mais lutar com nossas próprias forças, porque Jesus lutou por nós e venceu.
Se você já deposita sua fé em Jesus, mas está aqui hoje desanimado e vendo provações em sua vida, entenda que elas são parte do plano de Deus para te aperfeiçoar. E, em última instância, olhe para a cruz. Lembre-se que o seu Salvador ressuscitou e ele intercede por você em meio às suas provações. Por fim, não desperdice sua dor. Aproveite a oportunidade de crescer em fé e em relacionamento com o Senhor. E tenha fé de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, ainda que não seja da forma que nós queremos que ele complete. Que o Senhor nos conceda a graça de confiar em sua vontade.